Fala pessoal, tudo bem com vocês? Antônio, canal Investidor Consciente por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Deixa seu like, sua curtida, seu comentário. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Aqui falamos de investimento em bolsa de valores, falamos de ativo do Brasil, ativo americano também. Se porventura tem algum ativo que você gostaria que a gente trouxesse para você aqui como formato de estudo, deixa aí no comentário que a gente vai analisar e trazer um estudo para você. Pessoal, okay? Vamos falar de um tema muito importante, que é a dúvida de muitos investidores iniciantes e às vezes até investidores experientes. Nessa alta dos juros, nesse exato momento, nós temos aí uma Selic de 14,5, né, que é a nossa taxa de juro. É melhor você aplicar em renda fixa ou renda variável? Qual que é a melhor alternativa para você fazer o investimento? Bom, é sobre isso que nós vamos falar hoje para você. Espero poder te ajudar, te auxiliar. Vamos trazer alguns ativos aqui de renda variável para a gente estar estudando. E a resposta que eu te dou antes de finalizar esse vídeo, dar andamento a esse estudo, é que é muito relativa essa resposta. Ela, em resumo, ela depende. Por que ela depende? Porque existem ativos que fechou abaixo do CDI, abaixo do índice Bovespa, existe ativo que fechou muito acima. Então, aqui o que a gente deixa para você, já aproveitando aqui a oportunidade, a orientação que a gente passa para vocês é que você seja criterioso em sua análise, busca fazer investimento com margem de segurança, e quanto mais tempo você tiver o seu capital alocado em bom ativo, com certeza ele vai performar bem acima de todos esses índices que nós estamos mencionando. E no final desse estudo, eu vou apresentar para vocês o método que nós fazemos aqui, o Investidor Consciente faz investimento, que é você aproveitar tanto a renda fixa quanto a renda variável dentro de um modelo de investimento para que você possa surfar de forma segura. A renda fixa ela é muito importante, principalmente para você criar reserva de oportunidade. E naquele momento que surgem as oportunidades, você tira e aloca capital em renda variável e você consegue também diminuir a variação da sua carteira, ou seja, a volatilidade da sua carteira. Então, todas essas informações eu vou estar passando aqui para você nesse estudo, e qualquer dúvida que porventura possa surgir após esse estudo, deixa aí no comentário que a gente vai respondendo para você, ok? Então vamos aqui, pessoal. Bom, nós vamos falar aqui hoje dessa planilha que eu fiz para vocês. Essa planilha nada mais é que ela tem por objetivo a gente usar um parâmetro para a gente comparar o PL com a taxa de juro e a gente buscar ativo que seja mais rentável quantitativamente falando que a renda fixa. Então, o que acontece? Quando a renda fixa paga, igual está pagando a taxa de juros agora de 14,5, ou seja, 2 dígitos, a gente precisa buscar alguns ativos que geram um retorno maior que isso, um prêmio maior do que a renda fixa. A renda fixa, quando você decide fazer um investimento na renda fixa, já tem algo pré-estabelecido, quando você vai receber, então você já sabe quanto vai ganhar, e ali você não tem risco, né? Principalmente no caso da Selic. Na renda variável, a gente tem alguns riscos agregados ali, mas a gente tem um potencial de valorização muito maior do que renda fixa. Então, sem contar que a ação ela pode te beneficiar com outras vantagens que a renda fixa não te proporciona. A flexibilidade, dividendo, bonificações e outros fatores a mais. Crescimento patrimonial, que a gente vai estar acompanhando aqui, ok? Vamos falar um pouquinho de gráfico. Vamos fazer a simulação aqui da renda fixa, né? E vou trazer aqui para vocês já uma apresentação. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho da força da Selic. A renda fixa, pessoal, geralmente, quando ela aumenta demais, as ações acabam caindo um pouquinho, aumentando esse prêmio, conforme eu disse aqui para vocês, para que você possa se interessar por essa classe de ativo. Caso contrário, você continuaria ali colocando o seu dinheiro em renda fixa. Então, o que acontece? A gente tem aqui força da Selic, né? O que é a Selic? É a taxa básica de juros, a taxa básica da economia, serve como parâmetro para investidores, para investimentos conservadores. Então, aquela pessoa que... Aí tem vários fatores que precisam ser analisados, mas aquela pessoa que já tem ali um capital disponível, um volume financeiro maior, ele opta por renda fixa e fica tranquilo. Você que está na formação de patrimônio, você vai se aventurar mais ali para renda variável, para que ela tenha esse potencial de valorização. Eu vou apresentar, por exemplo, hoje para vocês 3 ativos aqui. Um deles valorizou 1000% em 10 anos.
né? Então, quem colocou 100 mil ficou milionário. Ele simplesmente precisou alocar o capital naquele ativo naquele momento. Então, a gente, assim, tem essas alternativas e vai ter, logicamente, como é renda variável, vai ter algum ativo em seu portfólio que não vai performar muito bem, porém, ele pode continuar tendo bons fundamentos e você vai ser beneficiado por outros fatores, como, por exemplo, dividendos. Às vezes tem ação que subiu, sei lá, subiu 20%, 30% em 5 anos, mas pagou 40%, 50% em dividendos. Não deixou de remunerar você por isso e continua mantendo fundamentos e em algum momento ela pode crescer. Tem ações que ela ficou ali 8 anos, 5 anos, a cotação lateralizada. E aí o investidor impaciente, né, ele acaba desistindo daquele investimento, de repente a ação sobe 24.000%. Então, é uma questão de você ter esse entendimento, você ter um perfil pré-estabelecido, que você quer fazer um investimento de longo prazo, se tornar sócio do ativo, e aí você vai surfar todas essas oportunidades que o mercado oferece constantemente, tá, pessoal? Então vamos lá, vamos fazer uma simulação aqui, pessoal. Por exemplo, aqui um investimento de R$ 1.000, né? Você faz ali um investimento aqui de R$ 1.000 e aí você tem essa rentabilidade. Eu coloquei 14,15, que é onde nós colhemos os dados do Banco Central e tem esse valor disponível lá. Tá? Então a gente vai colocar para simulação ali no Excel ficar bem didático para a gente, tá bom? O que acontece, pessoal? Na verdade, em 5 anos, a gente consegue dobrar capital fazendo investimento na renda fixa, né? E a renda fixa tem esse perfil aqui, ó. Previsibilidade, você já, né? Já a partir do momento que você alocou seu capital, você sabe quanto você vai receber. E segurança, né? Então, quem faz investimento na renda fixa busca isso aqui, essa previsibilidade e essa segurança. Se nós temos um ativo disponível, né, que nós podemos colocar nosso dinheiro que tenha previsibilidade e segurança, por que não colocar? Só que você, dependendo da sua idade, do seu perfil de risco, você vai aportar 10%, 20%, 30%, seja o que for. Mas você pode ter um pouquinho também de renda variável e outras classes de ativo, né? E aqui nós temos aqui, não vamos falar bastante do tesouro, né? E vamos continuar aqui, quer ver? Aqui agora eu tenho para vocês uma simulação, por exemplo, que eu vou usar lá naquela planilha para você. Lá nós vamos colocar lá e ela vai dizer para a gente qual a margem de segurança que nós temos, se ela é interessante naquele momento, se o ativo consegue remunerar mais do que a taxa de juro, ou se nós precisaríamos de uma cotação melhor para a gente fazer um aporte naquele ativo. Já já vocês vão entender, tá? Ações, lucro, risco e potenciais. Então, assim, nós temos aqui o potencial de valorização, né? Por exemplo, aqui o indicador PL, que é o preço sobre lucro, né? Quantos anos o lucro da empresa leva para pagar o preço atual da cotação. Então, você comprou aí, por exemplo, uma ação de R$ 10. Se o lucro dela, e ela tem um lucro por ação anual de R$ 1, então ela vai levar 10 anos. Nós teríamos o PL de 10 anos. Se ela aumentar ali um PL para um lucro por ação para 2, a gente já vai ter um PL de 5, né? Porque ela dobrou o seu lucro. Então, isso é importante, aqui já fica aqui um spoiler para você sempre, quando você for avaliar um ativo, você olhar o lucro por ação, se ele é crescente ou não para você avaliar, ok? No caso aqui, o exemplo da Caixa Econômica, um bom ativo, tem bons fundamentos, e às vezes vai acontecer de você não conseguir comprar o ativo descontado. Ou às vezes acontece algum momento, você pega essa oportunidade. Ele está com PL de 12,54, e o PL ideal seria 7,06. Então, nesse caso, essa ação teria que cair 43% para nos oferecer margem de segurança de acordo com esse critério, tá? A gente analisa vários critérios, mas eu estou trazendo esse estudo específico para você, ok? A cotação ideal de Selic com lucro por ação, então nós vamos ver ali, estima o valor justo. Então, já eu vou mostrar isso para vocês também. Então, assim, pessoal, aqui no estudo, por exemplo, nós temos aqui a Copasa, né? A Copasa, a gente vê aqui que o lucro dela cresceu, depois o lucro caiu, né? E depois ele cresceu muito, de 2021 a 2023. A gente consegue ver esse crescimento aqui, ó, por exemplo, 2019, 30%, né? 2000 aqui, deixa eu voltar aqui, 2023, 60%, 63% de crescimento, 2022, 56% de crescimento, e nós temos aqui no meio do caminho essas quedas aqui, né? Não diferente também, por exemplo, aqui da Sanepar. A Sanepar, ela já tem uma resiliência melhor no seu crescimento ali por ação, ali, no seu lucro por ação. A gente vê um crescimento mais redondinho, né? A gente percebe esse crescimento aqui,
Tanto é verdade que a gente vê menos opções aqui de negativo e mais opções ali de crescimento positivo. Então, a gente vai agora, por exemplo, aqui para a Fleury. A Fleury também tem um crescimento robusto. Ela cresceu agora em 2024, 29% do seu lucro por ação. Em 2022, 36%. E alguns outros anos aqui ela fechou negativo. Isso com certeza você vai perceber na cotação, na volatilidade, tá? Aqui, por exemplo, a Home ela vem caindo drasticamente a sua cotação. Por quê? Porque o lucro por ação também está caindo. Se a gente pegar aqui os últimos 3 anos da Home, ela está passando por uma fase muito complicada, difícil para ela nesse momento, mas anteriormente a gente viu aqui lucro de 122%, 54%, 52%, enfim, depois a gente percebeu isso aqui. Então, espero que a Home ela melhore os seus fundamentos, melhore o seu lucro por ação. Aqui, a gente continuando aqui, por exemplo, a gente tem essa questão aqui que ela é extremamente importante, porque quando você faz o investimento na renda fixa, igual eu falei, você tem aquela previsibilidade, você tem aquela segurança, é somente isso que você vai ter. Lembrando também que você está comprando dívida, você está emprestando dinheiro para o governo para que ele possa sanar as suas obrigações e ali você está aguardando aquele recebimento. Então, você, de certo modo, você está alocando CDB, você está comprando algum título de dívida, e as ações você já tem esses benefícios aqui que a renda fixa já não te oferece, que é dividendo, crescimento patrimonial, recompra de ações e bonificações, né? Quando a gente vai mais adiante aqui, agora a gente vai fazer, por exemplo, aqui uma simulação de comparativos aqui. Só para você ter uma ideia, nós vamos aqui agora, por exemplo, aqui, ó, nós vamos estudar esses 3 ativos que eu apresentei para vocês, a Copasa, Sanepar, Fleury e Home. São 2 empresas de saneamento básico, uma do setor de saúde e o setor industrial, né? Quando a gente coloca aqui, ó, CSMG3, por exemplo, a gente vai pegar aqui agora o lucro por ação, 3,46, né? 3,46. A gente chega à conclusão que a Copasa hoje, por exemplo, aqui, pessoal, para você situar melhor, nós temos aqui a cotação da Copasa, nós temos aqui o PL da Copasa e nós temos o lucro por ação da Copasa. E aqui nós temos a taxa Selic, nossa taxa de juros. Então, o PL ideal seria 7,006, né? E nós temos um PL 6,005. Então, nós temos um PL abaixo, né? Então, dessa forma, nós temos uma margem de segurança de 16%, tanto na cotação quanto no PL. Ou seja, seria a cotação ideal 24,45, sendo que a cotação nesse momento está 20,95. Então, a Copasa, nesse momento, ela oferece para a gente essa margem de segurança de 16,72%. Vamos colocar aqui, tá? 72%. Opa, pegar aqui. 72%. Então, nós temos aqui essa margem de segurança da Copasa, tá, pessoal? Então, vou colocar um verdinho aqui. Agora, vamos pegar a Sanepar, essa PR4. A Sanepar, nós já temos ali uma cotação, vamos pegar aqui o lucro por ação dela, né? E nós já temos também uma proteção de 25%. Nesse caso da Sanepar, já é uma proteção maior, concorda? Então, nós já temos aqui um estudo, 2 companhias que nos apresenta já essa vantagem com relação, pessoal, à taxa de juros, a PL, comparado com a Selic, que é a taxa de juros. Então, ela nos oferece essa margem de segurança, sendo que a cotação está 5,97 e o ideal, até 7,49, ela ainda apresentaria essa vantagem. Quando a gente já vai ali para a Fleury, a gente já tem um outro cenário. A Fleury, ela tem ali 1,13, né? Olha só, que legal isso aqui, pessoal. A gente tem a Fleury aqui, ó, ela está 12,95, a cotação ideal seria 7. Opa, coloquei errado ali. Parei, deixa eu colocar correto ali. Eu coloquei o número aqui em cima. Deixa eu deletar. É 1,13. 1,13, tá? Bom, então vamos lá. Nós temos aqui a cotação de 12,95. O ideal seria 7,99. Dessa forma, para a gente participar e ela oferecer para a gente mais vantagem do que 14,15%, ela teria que cair 38%, tá? Então, nós vamos colocar aqui menos 38%. Eu vou arredondar dessa forma para ficar melhor aqui para a gente. Então, nós vamos colocar aqui um vermelho. O que mais aqui que a gente pode olhar agora, que é a Home. A Home 3, ela tem ali um lucro de 1,14 por ação. Caiu bastante, né? Já teve um lucro melhor. E a gente vê que ela também
precisa cair 14% para nos apresentar uma oportunidade de compra usando esse filtro que eu estou apresentando para vocês aqui, tá? Então, nós temos aqui duas alternativas. Nós temos aqui a Sanepar e a Copasa, né? Olha o quanto é importante você avaliar o lucro por ação. Imagina que a Home apresente um lucro por ação de R$2 no futuro. Se ela apresentar, pessoal, nós estamos falando aqui de 1,14, ela simplesmente foi para R$2. Ela já apresenta uma margem de segurança de 50%. Se ela cair, imagine que ela vai para 70 centavos. Continuou caindo. A margem de segurança ela vai se distanciando. Nós não temos margem de segurança. Então, isso aqui é de extrema importância você verificar isso aqui, antes de você fazer investimento, caso você ache relevante usar esse critério, tá bom? Aqui, por exemplo, nós temos aqui o gráfico. Geralmente, o que acontece, pessoal? O gráfico, conforme você pode ver aqui, ele não vai subir em linha reta, ele vai subir, descer, e é o que acontece, né? Mas percebe que, por exemplo, aqui a Sanepar, ela ficou muito tempo aqui em queda, subiu, ficou lateralizada, subiu, continua lateralizada, vai oferecendo oportunidade. Nesses momentos que você vai fazendo ali os seus aportes, ok? E aqui, quando a gente coloca aqui, por exemplo, aqui, ó, olha só para você ver, a gente usa muito o preço teto também, que é aquela divisão que a gente faz, a gente pega os últimos 5 anos, divide por 5, né, os dividendos, e a gente chega a um consenso ali do preço teto, o máximo que a gente pagaria pela Sanepar. Ele estava aqui 3 e pouquinho, ele subiu, isso é bom. A gente quer que esses múltiplos eles continuem subindo de tempos em tempos, tá? Isso mostra que ela vai pagar mais dividendo, mostra que o valor intrínseco dela está melhorando, tá? Vamos pegar aqui um estudo aqui, por exemplo, aqui, pessoal, de 2020. Nós estamos fazendo um estudo de 5 anos, vou pegar 2020. Imagine que você comprou a Sanepar aqui em 2020 e ela está ali agora a cotação. Nós tivemos aqui, pessoal, deixa eu pegar aqui, 2020, a cotação está ali. Você teve apenas 24% de ganho de capital nesse período. Por quê? Aí, o que acontece? Quando você comprou, a cotação caiu, né? A cotação caiu bastante aqui, conforme você pode perceber. Mas de acordo com o nosso método, aqui você estaria aportando muito, né? Aí imagine que o seu preço médio desceu e veio para cá. Uma vez que esse preço médio está aqui embaixo, aí muda. Por exemplo, a cotação está lá em cima, você já dobrou o capital. Então, por isso que é importante você ter um método para você fazer os seus aportes, para você ajustando ali o seu portfólio. Ok? Aí o que acontece? Agora vamos aqui para a CSMG3. A CSMG3, ela subiu bastante ali, conforme nós podemos ver, caiu aqui o lucro por ação e ela subiu, que aqui é o lucro líquido, essa linha aqui, tá? Mas vamos pegar também, igual a gente fez ali na Sanepar, vamos pegar aqui 2020. Quando você pega aqui 2020 e leva para a cotação atual, você teve 58% de valorização na Copasa, tá? Então, nós ganhamos ganho de capital de 58%, além dos dividendos, tá bom, pessoal? Como a gente vai ali na Fleury, FLRY3. A Fleury, por exemplo, é interessante que o lucro por ação está aqui em cima. Olha só para você ver, o lucro subiu, a cotação permaneceu. Então, isso aqui você já tem uma vantagem, já questão de margem de segurança, tá? Mas vamos pegar aqui, por exemplo, aqui 2020, nesse período, olha o que aconteceu. 2020, a cotação está aqui, caiu 48%. O investidor que não tem um perfil pré-estabelecido, ele entra em desespero aqui. Ele imagina que está perdendo todo o seu dinheiro e aqui é hora de comprar, a pessoa acaba vendendo. E geralmente essa cotação busca esse lucro. Então é importante que você entenda isso aqui, tá bom? Olha a Home. A Home eu falei para vocês que a cotação está caindo, né? Por que a cotação está caindo? Porque o lucro está caindo. Então a cotação cai junto. Então se você pegar ali 2020 da Home, vamos pegar aqui, 2020 da Home foi bem aqui, ó. 2020 foi aqui, a cotação está aqui, 39%. Mas ela chegou a bater lá em cima, 253%. Importante que você entenda, conforme eu falei no início aqui, eu até volto a fazer isso aqui para vocês, que você entenda que a cotação, ela vai subir assim, ó. Topos e fundos ascendentes ou topos e fundos descendentes, tá? Aí você vai entender o perfil da empresa, se ela está subindo, se ela está caindo. Então é importante você entender isso aqui.
E aí, no longo prazo, você vai fazendo as suas alocações de capital para você melhorar o seu preço médio, ok? Vamos fazer aqui agora aquela simulação que eu falei para você. Imagine que você coloca aqui R$ 1.000, você colocou lá em 2020, e com a taxa de juros da forma que está, seus R$ 1.000 virou R$ 2.000. Dobrou o capital com segurança, tudo certinho, certo? Então, o seu capital dobrou. Imagine que você resolveu colocar R$ 100 por mês naquele período. Olha só a diferença que isso faz, pessoal. Total investido foi 7 mil, você ganhou quase R$ 4.000. Total que você tem R$ 10.000. Você não precisou fazer nada, só alocar R$ 100 por mês. Se você colocar mais aqui, essa conta, né? Então, o que acontece? Isso aqui é muito importante, mas você precisa entender tudo isso aqui que eu passei para você ficar, você entender que você pode diversificar o seu portfólio, montar um portfólio resiliente e aproveitar o mercado de todas as formas. Por exemplo, para finalizar para vocês, na nossa carteira simulada, a gente tem capital alocado no Brasil, nós temos aqui 10% de reserva de oportunidade e nós temos nos Estados Unidos. O dólar, o ano passado, ele subiu 30%. Então, você consegue surfar todas essas oportunidades, o USD, BRL. Olha só para você ver, o dólar subiu nesse período, ele subiu 30% e ele ficou bastante tempo aqui lateralizado. Uma vez que você faz a alocação de capital, você começa a receber dividendo em dólar, busca essas proteções. Então, se você veio aqui, você estabeleceu critérios. Olha o que a planilha aqui faz. Nesse momento, não está pedindo alocação aqui no Brasil. Deixa eu ver se está pedindo aqui nos Estados Unidos. Não está pedindo nos Estados Unidos. E está pedindo na reserva de oportunidade. Quanto, Antônio? R$ 135 para equilibrar a carteira. Uma vez que eu coloquei aqui, ele já vai começar a pedir aporte nos outros. Se estiver dessa forma aqui, hoje eu estou gravando esse vídeo para vocês, dia 4. Chegou no final do mês. A ação do Brasil caiu. A ação dos Estados Unidos caiu. Isso aqui vai aumentar para 10 a pedir aporte do Brasil e Estados Unidos. Ok? Pessoal, então é isso que eu quero trazer para vocês. Você pode aproveitar, diversificar isso aqui. Dia 15 eu vou trazer essa atualização para você da carteira do canal. Caso você tenha mais interesse, saber como a gente faz essa alocação, todo mês eu venho aqui e trago esse conteúdo para você, tá? Então, é muito interessante você saber ajustar o seu portfólio para você fazer essas alocações de capital de forma eficiente, para você ficar despreocupado. A ação subiu, vai pedir aporte na renda fixa, na sua reserva de oportunidade, que é a renda fixa, né? A renda fixa está 14,5. Amanhã vem o Banco Central e fala, vamos baixar isso aí para 10. A ação vai explodir, vai subir forte, porque tem muitas dívidas que estão atreladas a esses índices. Então, a empresa vai diminuir sua dívida, seu lucro vai aumentar, a cotação vai subir junto. Aí, o que acontece? Você vai fazer aporte na renda fixa. E assim você vai fazer esse movimento repetitivo, eficiente e vai ficar rico. Aqui eu deixo para vocês o seguinte questionamento. Nas literaturas que eu tenho acompanhado, que eu tenho lido, eu não lembro de algum investidor que se tornou milionário ou bilionário fazendo investimento em renda fixa. Então, a renda fixa é para nos proteger, nos auxiliar, para a gente não deixar o nosso dinheirinho parado ali, você pega aquela reserva e aloca em renda variável. Ok? Pessoal, vou ficando por aqui. Muito obrigado. Deixa aí seu comentário, sua curtida e se inscreva. Aguardo você no próximo estudo. Um abraço, pessoal.